Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do conteúdo do Comitê Financeiro da SIX Farroupilha. Aproveito também para deixar o recado, quem não assistiu o terceiro conteúdo, pode entrar no YouTube da SIX, que lá vai ter gravado, porque hoje a gente vai dar continuidade naquele conteúdo que foi abordado no terceiro episódio do Finanças em Foco. Bom, então o que foi tratado nesse terceiro episódio? A importância da contabilidade na gestão do seu negócio. E hoje estamos aqui então com Diego Sebem. Diego, tudo bem? Tudo bom, Fernanda. Diretor das empresas, então, a Gescom Contabilidade, SB Produtos Agrícolas, Senutri Agroalimentação Animal e também é tesoureiro da SIX? Isso mesmo. E diretor de integração regional do Sescom Serra Gaúcha. Perfeito, isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. E também com Senair Gomes da Silva, Senair, atualmente, então, como consultor de empresas. De forma amadora. De forma amadora? Ok, então, tudo certo. Mas teve sua trajetória marcada aí pelo empreendedorismo, atuando em empresas do ramo da indústria metalúrgica, comércio, serviços também. E já esteve como presidente da SIX de Farroupilha. 2006 eu saí. 2004, 5 e 6. Ou coisa parecida. Porque na época, antes... eram 2 anos e eu fui o primeiro presidente com 3 anos. Mudaram o estatuto e aí eu fiquei 3 anos. Muito e depois bem. Dali para frente, 3 anos. Então tá bom. Andamos também pela agricultura como agricultor. Como agricultor também, ali no início também. Até os 16 anos. Da carreira. Isso aí, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, então a ideia é que a gente retome um pouquinho a importância da contabilidade na gestão do negócio, na gestão das empresas. E aí eu queria entender com vocês quais seriam as contas, as 4 principais, pode ser, que vocês entendem que devem ter uma atenção maior, que consomem o lucro da empresa sem que o dono perceba. Que contas que o empresário ele tem que ter uma atenção maior? Bom, eu acredito que assim, ao falar de contas especificamente, eu acho que cada empresa ela tem primeiro a sua realidade, eu falo das minhas experiências lá de escritório, de 20 anos de Agescom. Dentro dessas 4 contas que tu me perguntaste, vamos lá, se você pegar uma empresa de transportes, uma conta importante é a conta do combustível, conta de despesa de veículos. Uhum. Se você pegar o setor malheiro, por exemplo, você vai observar a mão de obra. Então, cada atividade que é desenvolvida pela empresa, ela requer uma atenção especial em algumas contas específicas. Geralmente, essas contas elas são bem representativas dentro do balanço da empresa, E aí é onde que existe algumas questões que podem ser avaliadas. Hoje, particularmente, falando de uma forma geral, mão de obra, que é a tua área, Fer, que é sempre muito impactante, importante observar o custo do produto vendido, que muitas pessoas, eu sei fazer custo, eu sei fazer, e muitas empresas acabam se perdendo nessa situação dos custos aí, com relação à matéria-prima, não tendo um bom olhar em cima das metragens, das métricas, Eu já vi muita confusão do cara comprar por quilo, vender por metros, e aí tu tem algumas discrepâncias, Então, matéria-prima, o custo do produto, mão de obra, despesa financeira, sempre muito importante fazer uma avaliação, E gastos gerais. Na minha opinião, são assim, a grosso modo, locais que a gente tem que ter sempre um cuidado muito grande, onde que concentra uma grande quantidade de recurso. Senair, eu diria, tu falasse muito bem, que depende da atividade econômica. Então, uma dessas tuas preocupações são menores numa empresa e umas até nem entram nas premissas mais importantes, e numa outra atividade econômica ela passa a ser quase que a primeira ou até a primeira, fundamental, depende da atividade. Uma atividade econômica exige muita mão de obra e pouco material. Uma outra exige muito material e pouca mão de obra, que hoje, mais do que nunca, as máquinas estão substituindo, e aí você vai aplicar os seus recursos em maquinário, em modernizações e tal, e o material humano passa a ser mais qualificado.
Então, o material humano, a folha de pagamento muda completamente e sobe o investimento em máquinas, depende da atividade. Quando você fala em transportadora, eu acompanho transporte desde 76, então são quase 50 anos. E a gente percebe os erros que os administradores das empresas de transporte cometem e, ao longo do tempo, continua sendo um pecado. E dou um exemplo bem claro. Um caminhão faz, daqui São Paulo, 1000 quilômetros. Ele sobe carregado e volta com retorno, que é um frete mais barato. Muitas vezes ele sai da região de Caxias, da região da Serra, vai entregar lá em Uruguaiana. E o pessoal não conta esses 600 quilômetros no custo do quilômetro rodado. Então isso é um pecado que ainda essa transportadora muitas vezes comete. Já existe, e por isso vem a importância de quem tem experiência para chegar e dizer, tu percebeu que se tu contar toda essa quilometragem, o teu custo do quilômetro, a viagem toda é muito boa, mas não vai ele está errando a precificação, né? Do trabalho. Exatamente. A precificação, você falou antes, agregar todos os custos ao teu produto e colocar a tua margem. Tá? Só que todos os custos quais são. Então, isso a contabilidade hoje, mais do que nunca, tem muita importância. Trabalhei na contabilidade muito tempo e numa época em que, para conseguir um extrato de conta, o banco demorava até 20 dias depois do mês. Então, hoje você tem um online. Mudou muito. Então, a informação é a base de tudo dentro da empresa. Certo. E a informação vem pela contabilidade. Isso aí. E acho que vocês falaram tocaram numa questão bem importante, que é essa formação do preço. Enfim, já ouvi alguns empresários falando, comerciantes, vamos colocar o dobro do valor que está pago tudo. Esse é um dos erros principais que a gente percebe. Já passou por ti essa situação? Já, várias vezes. Eu coloco 100% e eu estou ganhando 100%. O que acontece? Vamos lá, essa situação ela funcionou para alguns empresários há anos atrás. Né? Porque, vamos lá, quando existe, se todo mundo faz um repasse de 10% na tua mercadoria e tu precifica o dobro e está te dando uma margem que ele não sabe qual é, perfeito. Vamos dizer, ele estaria ganhando dinheiro até aquele momento. Só que com o passar dos anos, a energia subiu 15%. A matéria-prima não subiu nada, regrediu. Então, se você pratica o vezes 2 ou vezes 2,3, a tua precificação está errada. Porque tu não está cobrindo nem o custo do aumento da energia elétrica. Então, por isso que é muito importante que o empresário, que quem está precificando o trabalho, tenha o seu markup muito bem definido e trabalhe com percentuais e markup. Não existe essa história de marco 2 ou marco 3. Essa é uma prática assim, bem antiga e ultrapassada, que ela tem que ser abolida por um empresário que queira ter um mínimo de organização e de rentabilidade. Tá? Essa é a minha modesta opinião. Ele não funciona mais. Isso não funciona. Então, assim, tu fazer uma precificação bem... Atualizar todos os dias. Todos os dias. Eu vejo outro problema na indústria, que muitas vezes tu tem... Vamos botar um exemplo, 10 compradores. São 10 clientes, né? E aí eu não posso perder o cliente A, porque ele consome 51%, estou contando um caso real, 51% da minha produção. Muito bem. Qual é a contribuição da tua? Para comprar 50% da tua produção, eu preciso coloque preço. Perfeito. Aí a precificação já fica de lado. E aí eu disse para ele, tá, mas então vê o que sobra desses 51%, vê com quanto contribui. Perfeito. Né? Qual é a contribuição desse cliente para o teu negócio? Para o teu negócio. Em questão de menos de 60 dias ele parou de fornecer. Perfeito. Ele estava tendo um prejuízo operacional, porque o prejuízo final, porque mais da metade da sua produção era entregue para um cliente que não cobria os custos. Então aí você vai onde? Seu carro de banco. Fica pior ainda. Você trabalha para o cliente, trabalha para o banco. O importante, Senê, junto com isso aí, é fazer frisar o seguinte, que um dos detalhes desses custos que muitas vezes os nossos empresários têm, assim, e claro, quando a gente fala, nós estamos falando para puxar isso para a rentabilidade das empresas, né? A gente precisa ter, não adianta a gente ser hipócrita, dizer que a empresa, lucro, cara, precisa ter lucro, não tem como ter um negócio sem ter lucro, não existe investimento, não existe evolução, né?
Então, a minha opinião, as empresas têm que trabalhar com uma margem interessante de lucro para poder se reinvestir e se aprimorar. E um segredo que muitas empresas não percebem são nas compras. Como é importante ter uma estratégia de compra interessante. Se você é tributado pelo Simples Nacional, pelo lucro presumido, pelo lucro real, buscar a melhor alternativa de compra, fazer as cotações, né? Ver como a nossa legislação ela é muito complexa, observar aquilo que é possível dar, que nos dá direito a crédito. Nem sempre o preço mais barato é o mais vantajoso, nem sempre o preço mais caro é o pior. Então, é importante que o comprador tenha esse conhecimento fiscal, contábil. Inclusive, a SIX oferece muitos cursos nesse sentido. Passou um esses dias aqui, muito legal, muito interessante, que às vezes o pessoal pensa que não, é para contador só. Não, muito pelo contrário. O contador, esse conhecimento, ele domina esse conhecimento. Ele vem aqui para tirar uma dúvida, para fazer alguma situação. Mas o teu comprador lá dentro da tua empresa teria que ter, no mínimo, esse conhecimento. Porque esse conhecimento ele vai te ajudar a distinguir se eu compro de uma empresa tributada pelo Simples Nacional, se eu me acredito de ICM ou se eu não me acredito. E aí isso influencia diretamente no custo na margem. Então, por isso, algumas das nossas empresas também não ficam competitivas no mercado. Porque não existe essa preocupação. O cara lá me faz mais barato, tá? Mas fez uma conta superficial, olhou o boleto do cara, mas tu não olhou os créditos, os impactos dentro da tua empresa. Então, também é um ponto que eu acho que vale a pena tocar nesse assunto. Quando você fala em lucro necessário, eu sempre chamo o lucro o oxigênio da empresa. Sem o lucro, ela desaparece. Eu preciso do lucro por uma série de coisas que você falou e, principalmente, por uma conta que um italiano riu da minha cara quando eu disse, nós estamos terminando uma semana fazendo um plano de negócio para a Grande Serra e você ainda coloca 5% de imprevisto, mas que plano é esse que nós estamos fazendo? E ele disse, vocês brasileiros são muito criativos, você sempre arranja um jeito, só que o imprevisto acontece em qualquer situação, em qualquer negócio, em qualquer atividade. Então, sempre o lucro tem que deixar alguma coisa na empresa para garantir o imprevisto. E você pode planejar quanto você quiser uma empresa. Ela vai acontecer alguma coisa que não está prevista. Então, o imprevisto. E a questão da compra, eu sempre brinco, se me convidarem para ser o financeiro de uma empresa, eu primeiro vou fazer o retrato falado da empresa. Eu quero saber, desde a contratação de uma pessoa, até isso que você falou da compra, como você compra, quem compra. Essa questão dos impostos não é 1% ou 2% de crédito. Não, é muita coisa. A carga tributária é muito alta. Muito alta. Então, o ICM é 17%, 18%. Mais PIS, COFINS e assim vai. Então, eu tinha dificuldade na minha venda porque eu era do Simples. Sim. O cara disse, não, mas eu, num valor de 100 mil reais, eu deixo de acreditar quase 20 e eu não posso dar o desconto de 20. Percebeu onde está o problema? É isso aí. Então, se a gente não tem isso muito claro, muitas vezes é melhor abandonar o Simples e quem nos assistir vai fazer essa conta. Muitas vezes é preferível abandonar o Simples e passar a ter uma empresa normal para poder alcançar outros clientes que ele não alcança hoje em função da tributação. Perfeito. É isso mesmo. Então isso é importante as pessoas fazerem esse cálculo. E o contador sabe fazer. Perfeito. Até era uma questão que eu ia abordar com vocês sobre onde o empresário busca essas informações, então. Bom, já falamos de treinamentos aqui da qualificação, que é importante, mas o contador é um parceiro muito forte também nessa composição de informação, e os empresários, eles vêm ao encontro do contador, alguns sim, alguns não, ou vêm quando a situação está um pouquinho mais delicada. Como é que hoje tu recebe, Diego, essa demanda no escritório? Eu diria, Fer, que tem todos os tipos de empresários, né? Nós temos aquele empresário que leva muito a sério a contabilidade. Nós temos aquele empresário, então, que a contabilidade não espelha o que ele quer ver, então para ele não importa, mas na sua grande maioria sim. Eu acredito que cada vez que a gente dá um passo à frente, o país, vamos dizer assim, dá um passo à frente, não entendo como um passo à frente que é uma coisa boa, entende? Mas o país dá um passo à frente em apertar o cinto no empresário, apertar as margens, apertar o empresário,
a contabilidade ela se torna mais importante, porque, vamos lá, se eu não tenho uma diretriz dentro da minha empresa, eu não tenho um controle básico, não estou nem falando de controles de centro de custos, de grandes empresas, estou falando de controles básicos, né, de uma análise de percentuais, gerencial de folha ou gerencial de custo do produto vendido, ele não vai conseguir fazer gestão. Então, até que tu tenha um certo tamanho, que eu tô lá no caixa, eu compro, eu vendo, eu faço, eu opero, perfeito. A partir do momento em que tu começa a ter 2 funcionários, uma pessoa na rua, e tu começa a expandir um pouco, isso já não serve mais. Então, eu acredito que cada vez mais o contador ele é necessário, e, na verdade, a gente não cumpre o papel que deveria cumprir. Na verdade, na minha opinião, eu tenho uma opinião que o empresário nos paga para prestar um trabalho para a Receita Federal, para a União. Sim. E aonde que eu deveria estar prestando esse trabalho para o meu empresário. Então, o nosso trabalho ele fica muito prejudicado ali no meio, mas tem uma grande parte, sim, das pessoas, dos empresários, eles estão muito preocupados com isso. Eles levam bastante a sério a contabilidade. Né? É a melhor forma de gestão. Né? Essa proximidade é muito importante. Tanto é que eu, particularmente, hoje dentro do escritório, se você vai me pedir lá, faz um lançamento contábil, eu não sei mais nem como fazer. Sim. O meu trabalho é simplesmente externo e orientando o cliente, tentando fazer a melhor alternativa, ou ele vindo até mim, ou eu vou até ele, para tentar ajudar. Eu tive a sorte na vida de sair. Quando eu entrei no mercado de trabalho, o guarda-livro estava aposentado, então entrou o contador. Sim. Eu entrei no mercado de trabalho já como contador e não como guarda-livro. Perfeito. Então, isso é histórico. Bota histórico nisso. Então, aí, quando eu criei na empresa, eu tive sorte de trabalhar para a empresa diretamente, não através de escritório. Porque o escritório tem N. Então, eu me dedicava àquela atividade, procurando saber tudo o que envolvia a atividade, e comecei com os relatórios gerenciais, feito ainda à mão ou na datilografia. Para chegar no sábado para o meu, quem me contratou e me pagava bem, na época era muito bem, cheguei a dizer, tu pode comprar mais 2 caminhões porque tem 4 para pagar 2, pode financiar. E o financiamento era só 24 meses na época. Perfeito. Então a gente ia no banco, mostrava os números, o gerente ficava, né, porque não era acostumado a ver isso. Sim. A contabilidade contava o que tinha acontecido no mínimo 30 dias atrás. E normalmente só para o final de ano. Aliás, acho que não é da tua época, com certeza não, se fazia o inventário no final do ano, isso que se chamava balanço. Sim. O balanço para eles era contar a mercadoria que sobrou no final do ano. Ninguém tinha outro tipo de informação. Então, durante esse ano que passava, podia acontecer qualquer coisa, ninguém sabia. Ou no faro, você notava que alguma coisa estava errada. Então, começaram os relatórios gerenciais, que hoje, sem eles, e você que é da área, sabe? Não vive. A qualquer momento que eu ligar para o Diego, como é que está o meu faturamento agora, se eu não tiver o sistema na minha empresa? Está perdido. Foi. Está perdido. Não deu. Emitiu a nota, ela vai para o sistema. Então eu não vou perguntar para ele. Eu vou acessar o meu sistema. Até hoje eu vendi tanto. Quando eu vendi o mês passado até hoje, eu tenho essa informação diária. Não precisa nem ser semanal, nem quinzenal, nem mensal. Perfeito. Eu tenho essa informação. A informação é a base de tudo. Qual foi a evolução das minhas despesas com isso? Isso são as principais, aquilo que você perguntou no início. Qual é a evolução dessas despesas no 20º dia do mês? Então você tem todas as informações necessárias para tomar decisões, fazer a correção dentro do próprio mês. Não precisa esperar acabar o exercício para saber se você tem tanto e mais tanto no estoque. Perfeito. Então isso melhorou muito. E hoje o empresário que souber usar a contabilidade a seu favor, ele erra se quiser. Perfeito. De acordo. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí. E, bom, falando em investimento, agora, em captação de negócios, entendemos já que é importante a contabilidade, é importante ter os números corretos, alinhados para uma tomada de decisão gerencial. Mas eu tenho uma empresa e eu quero ser sócia de uma outra empresa, ou eu tenho capital para investir. O que vai ser atrativo para mim, enquanto investidora ou enquanto sócia ativa dessa empresa, investir ou não nessa empresa? O que eu vou olhar? Porque eu percebo que tem algumas empresas também fazendo valuation agora, né? E entendendo qual que é o valor delas no mercado. Qual que é, digamos assim, o que o investidor ele está olhando quando ele vai adquirir essa empresa?
ou quando ele vai desistir de adquirir essa empresa, né? Eu particularmente, assim, a gente participa de bastante cisões, fusões, incorporações de empresas. Geralmente, né, o que o pessoal, o que a gente observa, eu particularmente, todo mundo observa o lucro, obviamente, né, a parte do retorno do investimento, né, mas eu acredito que hoje a gente tem muito mais coisa para se avaliar e não somente o resultado. Porque, vamos lá, eu preciso olhar essa empresa 10, 15 anos para frente, 20 anos para frente, né, Senair? Eu não posso simplesmente olhar, não, a empresa está me dando 20% de lucro, é rentável, tá, mas ela está produzindo um produto e ela tem uma inovação, ela tem algo a mais para me oferecer, porque observar simplesmente o momento agora, eu acho que hoje a gente trabalha num mundo muito dinâmico, muito rápido. Sim. Então, eu vou contar uma história um pouco antiga, já que o Senair me chama aí. Eu lá no escritório tinha uma empresa que o cara fazia cubas de pia. O cara era muito bom, deve lembrar, enfim, mas era uma empresa muito legal. E quando eu entrei no escritório para começar a trabalhar 20 anos atrás, nossa, era uma das principais empresas nossas. E vocês não acreditam, em 2 meses o cara quebrou a empresa. Entrou a Tramontina, começou a fazer as cubas de pia e o cara se foi. Então, assim, e era um negócio bom, era rentável, então é preciso observar muito mais do que somente rentabilidade. Se essa empresa está comprometida com inovação, se ela tem outros produtos, se ela tem uma perpetuidade no mercado, né? Hoje vamos falar aqui dos nossos produtos, da malha, do vinho. Se esses caras não inovam, em muito pouco tempo os produtos acabam ficando ultrapassados, né? Muitos anos atrás não se falava nem de espumante, vamos lá, se falava só da cidra. A espumante foi uma evolução do negócio, enfim, minha opinião, né, Senair? Mas se você olhar, quando você vai, de novo vou falar em retrato falado, né? Uhum. Quando você vai comprar uma parte de uma empresa, ou mesmo ações, você vai saber todos os aspectos, como está, tendências de mercado, por exemplo. Você falou em perenidade, né? A empresa, qual é a estrutura que ela tem? Tem uma série de questões que a gente tem que analisar antes de se jogar nisso. E, principalmente, o investidor tem que saber em que momento da vida ele está. Perfeito. Como eu estou na última curva, né, uhum, da chegada já, sim, eu tenho que fazer um investimento numa empresa que ela me rentabilize rápido. Eu não tenho tempo para esperar. Perfeito. Então, o meu investimento terá que ser de curtíssimo prazo. Quando eu falo com um jovem, uhum, ele pode esperar 30 anos. Sim. Se a empresa for mal 10 anos, ele tem 20 para recuperar. Perfeito. Então, há essa, vamos dizer assim, essa diferenciação pela idade do investidor também. Perfeito. Agora, quando você analisa a empresa em si, para saber se vale a pena o investimento, é justamente que produto ele faz. Por exemplo, se eu tivesse que investir hoje numa empresa, eu invisto numa carvoeira, porque churrasco nunca vai terminar. Isso é verdade. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Quem quiser, então, né, que o senhor invista, quem quiser ganhar dinheiro, ou monte uma carvoaria, ou se associa uma carvoaria, porque churrasco churrasco não mais. Esse pessoal jovem, sextou. Churrasco vai ser ontem. É verdade. Durante a semana também. É verdade, agora tá até na quinta, né, também. Com esse inverno aqui, vendo carvão, eu tinha diversos clientes do carvão e vivia chorando. Agora que eu parei as atividades e o rapaz que alugou meu pavilhão continua fazendo o que eu fazia antes. Uhum. Então, entrou alguns clientes novos e eles ligam para mim, porque... Tu é referência, né? Me conhece, 30 anos no mesmo, sim, agora já vai para 35 no mesmo ramo, então eu recebo muitas ligações. E eu brinco sempre com eles, vendendo bem o carvãozinho e tal, porque começou a vender cada vez mais. Uhum. E o plantio de acácia, plantio de eucalipto, plantio de outras coisas, também é um bom investimento e é retorno rápido. O plantio de árvores não nativas, e sim essas, sim, que eu chamo de árvores artificiais, essas aí com 10, 12 anos já está te dando retorno. O reflorestamento também é uma boa. O gado de corte também é uma boa área. Só que vamos dizer assim, a produção de gado de corte já requer um conhecimento melhor, porque hoje o boi está sendo monitorado pelo computador. Já chegou a este nível. A gente, há 30, 40, 50 anos atrás, esperava 4 anos para bater, sim, uma res. Hoje, com 1 ano e meio, você abate o dobro de peso. Uhum.
O que é isso? Genética. Genética, né? Então, as coisas evoluíram tanto e surgirão a cada dia novas opções de investimento. O difícil é você ter o dinheiro para investir. Exatamente. Então, esse é o passo que a gente poderia auxiliar, então, nossos empresários associados aqui a entrar nessa solução também de ter um valor para investir. Porque, então, pensando em negócio, falamos de perenidade, falamos de inovação. E entendo que quando a gente fala de inovação, a gente está falando, não é criar algo novo necessariamente, mas fazer alguma... Se reinventar, né? Se reinventar, alguma melhoria, enfim. E isso se dá, claro, hoje através de muita tecnologia, Sim. mas também através de pessoas. Principalmente. Eu acredito que principalmente de pessoas, né? A gente tá vindo aí, né, com a inteligência artificial e tudo mais, mas... ainda a gente tem o fator humano muito atrelado à tecnologia. E eu acredito que uma das pautas que a gente tem aqui para conversar hoje é essa assertividade na contratação de pessoas. E na contratação, eu contratar certo ou errado, isso impacta financeiramente numa empresa. Principalmente se eu contratar errado. Se eu contratar certo também, porque vai me dar um retorno melhor. Mas se eu contratar errado, também vai impactar financeiramente. Qual que é o custo hoje que vocês entendem de contratar alguém que não está aderente, alguém que não está dentro do perfil? É difícil, né, Fer, falar sobre custos, porque isso tem a variação dependendo do cargo, da operação dessa pessoa, o custo pode ser imensurável. Você imagina você contratar um gerente de uma loja aí, determinar ele, e no final do dia falta estoque, ou ele não tem controle, ou a equipe está desmotivada. Então é difícil assim de fazer mensuração em valores, né? Mas tenha certeza que o custo para o empresário hoje que contrata mal não é baixo. É difícil de mensurar, tá? Porque você não sabe, é um exercício de futurologia fazer quanto esse pessoal estaria me rendendo se ele tivesse contratado assertivamente, né? Mas assim, a perda ela é complexa, é difícil de mensurar. Em valor é difícil de mensurar. Mas assim, sem contar a imagem da empresa, que é muito importante, né? A gente tem que se preocupar sempre com essa situação, com a qualidade do trabalho executado, né? Vamos lá citar o gerente. Se você era na contratação de um gerente, você enxerga o faturamento despencar aos poucos. Sim. E às vezes nem o faturamento se mexe, né? Você vai perceber lá de um tempo que as coisas dentro da tua empresa, lá por um murmurinho daqui e dali, que as coisas não estão legais. Então, às vezes, não é nem só financeiramente, observa a própria estabilidade do negócio interno, né? Porque, vamos lá, gerindo uma loja, você vai gerenciar lá 20, 30 pessoas, e se você não tiver lá uma boa destreza com as pessoas hoje, um bom relacionamento, ou um bom ter sido bem treinado para conduzir o negócio, não é fácil de conduzir. Isso eu entendo que é um prejuízo maior até do que o faturamento, porque a partir do momento que você perde as pessoas dentro da empresa, você acaba ficando sem chão, né? E aí fica difícil de controlar qualquer negócio. Porque a gente tem o custo da rescisão. Perfeito, né? perfeito. Da rescisão, dos exames, da medicina ocupacional, tem o custo daqui a pouco de uma empresa terceira que tu vai contratar para fazer buscar esse profissional, tem o custo do treinamento, isso até é mensurável. Isso, perfeito, perfeito. Mas muitas vezes também as empresas se atêm a esses custos. Então é importante salientar esses custos que tu está trazendo. Hoje se tu vai levar em consideração assim, a medicina do trabalho, ela varia bastante pelo fato da execução dependendo do trabalho. Então, se você vai contratar um gerente de loja, não precisa fazer tais exames. Se você vai contratar um motorista, vocês têm que fazer a questão ergométrica, isso, aquilo. Então, falar de valores é um pouco difícil de fazer essa mensuração. Eu sempre digo, o empresário, ele se atém a valores nisso, sempre, né? Mas eu acredito que esse não seja o principal ponto, né? O que eu vejo... Meu ponto. Mas o custo de cada atividade econômica de novo. Conforme a atividade. Por exemplo, nós lá tínhamos uma metalurgia. O rapaz lá está apavorado. O que a gente exigia na Furgobento? O cara tem que saber soldar, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Fazia todos aqueles exames. Aumentou o dobro as exigências para um profissional que solda, por causa dos gases, aquilo outro. Custa muito mais caro hoje um profissional do que na minha época. Segundo,
não se consegue mais esse tipo de profissional. A gurizada que estão vindo para o mercado de trabalho vão querer soldar, sujar as mãos, acabou. Não, ninguém mais quer. Ninguém, que eu digo, uma maioria absoluta. Hoje, ele está contratando quem respira e anda. Ponto. Quer dizer, ele não exige mais nada. Você quer trabalhar, depois ele vai tentar fazer com que o cara entre fazer o treinamento, dele, né? Fazer o treinamento, qualificar. Mas as pessoas que estão vindo no mercado de trabalho não têm a vontade que a gente tinha há 50 anos, há 40 anos e nem há 20 anos. Não é a mesma coisa. Eles têm uma formação enquanto pessoa humana completamente diferente do que nós tivemos. Nós fomos formados com as obrigações, com isso, aquilo. Você não é diferente. Você tem uma formação. Hoje, uma maioria não quer saber de compromisso, ele quer saber do horário da festa, ele quer saber do quanto ele ganha no final do mês. Está muito difícil trabalhar com pessoas hoje. Então, eu não sei essa equação, até porque se fala em desemprego. Vamos só fazer um parêntese. Se fala em desemprego. Só no Rio Grande do Sul são mais de 10 mil vagas abertas. Só no Rio Grande do Sul. Mais de 10. Isso que as indústrias estão em dificuldade. Uma boa parte das nossas indústrias está em dificuldade. Mesmo assim, aqui em Farroupilha tem quase 1000 vagas em aberto. Tá, mas o que esse pessoal que saiu, que abriu essa vaga, tinha de tão especial que um outro não consegue substituí-lo? Essa é a pergunta. Então, o custo de manter um funcionário hoje, o custo de manter o teu quadro ou criar um novo quadro, eu teria medo hoje de montar uma empresa e precisar de gente para trabalhar. Sim. Eu teria medo. Então, se eu vou investir numa empresa, eu quero saber como é o teu quadro de trabalho, quais são as possibilidades. É importante. Porque é muito caro. O nível de mão de obra é importante. O nível que exige de qualificação. Isso. Eu vejo muito pelos escritórios de contabilidade que não se acha mais contábil fiscal. Uma vez era mais DP. Né? Agora mudou. Agora mudou. Agora escritório é mais DP ainda, departamento pessoal. Mas contábil e fiscal, é difícil. A gente abre vagas lá na empresa e é muito difícil achar alguém disponível. Então, essas profissões mais qualificadas que demandam dessa formação, e eu trabalhei por 16 anos em um escritório de contabilidade e não era assim, tu aprender em meses. Eram anos. Muito tempo, né? E ainda só piorou, né, Diego? Porque a legislação cada vez mais exigente, o governo também quer cada vez mais informações. Então, essa questão da qualificação é muito importante. É muito importante e também ela gera um valor para a empresa, um investimento dessa empresa nesse colaborador. E quando ele estiver formado, possivelmente alguém vem e leva ele. E aí vem uma pergunta. Vocês entendem que é melhor qualificar de qualquer forma ou não vou qualificar, vou setorizar aqui minhas atividades, eu vou botar só lançar, ou vou botar só conciliar, ou seja o que Deus quiser, vou qualificar esse colaborador? Olha, eu vou te dizer que a gente vem batendo há muitos anos em tentar qualificar, porque só setorizar, tu precisa ter uma estrutura muito grande de pessoas, né? E mesmo quando tu fala em setorizar, vamos lá, no negócio do Senair, né? Vai botar só soldar. Daí, quando precisar segurar, vai ter que chamar outro. Eu vou botar só digitar. Tá bom, tudo bem, mas qual é? Hoje, por exemplo, falar especificamente na questão contábil, a gente já tem sistemas que fazem tudo, praticamente. Então, inclusive no RH, né? Tu entra pelo teu aplicativo do celular, tu pede a rescisão, o próprio sistema já faz a rescisão, já te envia, mas aí existe aquela situação que precisa ter alguém para dar o enter lá atrás e que tem um mínimo de conhecimento, né? Para poder orientar o nosso cliente. É aquilo que eu digo, essa parte operacional, assim, até tu consegue modernizar ela até um certo ponto. Mas o nosso cliente hoje e o nosso empresário, e ele tem muito essa questão da pessoalidade. Ele gosta de sentar na tua frente, Senair, como é que tá? Nós precisamos ver os teus números. Então, existe muito essa situação. Então, a gente está num impasse de tu sobe com tecnologia, mas aí tu perde clientela. Porque ele quer a pessoalidade. E eu, no meu ponto de vista, ainda a gente está muito longe de chegar a ter uma automação muito grande dentro das dentro dos escritórios, falando especificamente, por culpa dessa questão pessoal. O cliente quer conversar, ele quer saber dos números, ele quer saber do RH, ele quer saber do fiscal, ele quer que tu sente com o comprador dele, para ver se o comprador dele está fazendo as coisas certas ou não, ele quer que tu dê uma opinião nos custos, olha, estou marcando 30, preciso marcar mais, marco menos.
Nesse sentido, eu acredito que entra essa parte de mão de obra, de escritórios de contabilidade. Obviamente, não é fácil de fazer contratação, é difícil. Hoje, por exemplo, hoje mesmo nós contratamos, essa semana começou um do Maranhão, para vocês terem uma noção, no nosso escritório. Então, assim, veio de lá, já tem uma boa qualificação e tal, mas óbvio, ele vai ter que começar do zero, vai ter que aprender na empresa e tudo mais. Cultura também. Né? Ele vai ter que se adequar ao nosso método de trabalho. Uma preocupação que eu vejo para as empresas é contratar aquilo que nós falávamos no início, um financeiro, né? Uma pessoa para cuidar das finanças. Sim. Aquele cara, quando eu fui presidente da Garante Serra, que era a associação ainda de garantidores de crédito, nós ficamos na dúvida entre um gerente de banco e um rapaz trabalhando no Sebrae. E aí eu fiz o maior esforço para contratar um rapaz trabalhando no Sebrae, porque conhecia as empresas pequenas e de médio porte, que é o nosso foco. Sim. E o gerente de banco foi dispensado. O que eu quero dizer com isso? A educação financeira, não importa o tamanho da tua empresa, a tua capacidade de negociação com o gerente de banco, porque o gerente ele tem que rentabilizar a sua agência, ao passo que o financeiro de uma empresa ele tem que conseguir baratear o custo do dinheiro para a empresa. Porque nem sempre, quase nunca, a empresa tem dinheiro sobrando para só ter aplicações. Sim. Normalmente, numa situação ou noutra, ou para crescimento da empresa, ou para modernização, para qualquer coisa, ela precisa acessar o crédito. E hoje, ainda hoje, se você vai no banco, o que o gerente te oferece? CDC. Ele não te oferece um Finame. Mas desde quando o CDC é melhor que o Finame? E eu tenho um parente meu que fez agora, questão de meses, comprou uma máquina de 500 e tantos mil e fez CDC. Ah, não, mas o gerente disse que é mais caro fazer o Finame. Ah, sim, claro, beleza. Tu não foi lá perguntar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Quando o banco te fala 1,49 ao mês, pega a tua calculadora, aquela bonita, desse tamanho, não aquela pequenininha, a outra, e faz o teu cálculo. Sim. Não aquele que o cara te falou. E aí ele vai no contador e diz, olha, bota aí. O cara me fez 550 mil em 60 meses, eu vou pagar 17.870 e ele disse que é 1,49, 60 meses dá 17 e pouco. Tu vai lá e faz o cálculo, dá 2, 1,9. Eu quero saber o custo do dinheiro e não a taxa está me falando. Mas vem o IOF, vem a taxa de abertura, claro, que o cara nunca manda fechar crédito. Cada operação tem a taxa de abertura. Mas que coisa é essa? O gerente está no papel dele, gerente. Agora, é o produto, né? O meu financeiro tem que estar no papel dele, sendo pago para isso. Diminuir o custo. Eu fiz uma planilha cobrando 2% ao mês, em 59 parcelas, ele pagava menos do que o 1,49 do banco. Então veja, dá mais de 100 mil numa operação de 540. Dá mais de 100 mil a diferença. Então essa história, e veio lá, 1,49, escrito embaixo. Sim. Agora, tu pega essa parcela, multiplica por 60 e depois faz uma planilha. A mão pode fazer. É isso aí. Então isso, o empresário tem que ter muito cuidado. Que essa história se repete ainda hoje. E é fácil buscar crédito, né? É muito fácil. Hoje tá. O que eu tenho visto lá no escritório é que a facilidade, isso inclusive para o nosso empresário aqui, que nos assiste aqui pela Six, é muito fácil buscar crédito no banco. Só que o que acontece? Por essa facilidade a gente percebe que muitos empresários eles não estão dando a volta no pagamento das suas contas. Vamos voltar lá atrás, há 2 anos de pandemia atrás, né? 2, 3 anos atrás. Se abriu inúmeras linhas de crédito com taxas teoricamente baratas, como as que o Senair comentou, enfim, e o pessoal foi lá e não, vamos buscar dinheiro. Quem precisava e quem não precisava. O problema é que quem buscou essas taxas teoricamente baixas a um prazo longo, nós estávamos numa ascensão pós-pandemia de alguns setores econômicos, né? E Selic 2,5, não vamos esquecer isso. Também não dá para esquecer esse ponto. Sim. E o que acontece? A nossa empresa estava nos dando 10% de rentabilidade, vamos dizer, 20 mil reais de lucro a minha empresa tinha por mês. Eu fui lá e comprometi 15 mil reais desses lucros, naquele período. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, as coisas ou foram desvalorizando, as melancias foram se ajustando na carroça e a minha rentabilidade caiu. E eu tô com aquela parcela dos mesmos 15 mil reais lá e a minha rentabilidade está dando 10. Não, bem ao contrário. Ou menos. O Pronamp, vamos citar nome. Pronamp. Chega no cara e diz, olha aqui eu tenho 150 mil. Vamos fazer exemplo. E simulando aqui, tu vai pagar 4.600 por mês. Beleza. Cara, um baita negócio.
12 meses de carência. Aí veio o problema. Nesses 12 meses a Selic saiu de 2,5 para 14. E aí, como é que fica? A parcela que estava calculada em 4 e pouco foi para 7 e pouco. E aí, quem é que está previsto? E nós temos que ter uma lucratividade. Isso aí. Nosso empresário tem que ter esse cuidado, que às vezes esse crédito fácil, ele é uma armadilha. Uma cilada. Né? É uma cilada para ele, né? Porque você tem que pensar a empresa a longo prazo. É difícil fazer uma projeção hoje com essa volatilidade de vende, não vende, tranca, para, né? Cai estrada, não cai estrada, tudo isso influencia. Não estava no script de ninguém essa situação, né? Mas, querendo ou não, isso impacta diretamente no resultado. E a gente tem muitas empresas hoje que estão com dificuldade especificamente por culpa desse crédito fácil. Porque naquele momento lá era fácil de pegar, era interessante, é uma rentabilidade legal, dava para alavancar a empresa, mas não fez aqueles 5%, né, Senner, que tu comentaste aí do imprevisto. Mas esse foi bem mais que 5%. Obviamente. Nesse período ali. Então é importante que o empresário tenha essa consciência e bote o pé no chão antes de pegar um recurso, por mais barato que seja, por melhor que seja, né, porque a conta vem. E cuidado com a tal da carência. Sim, porque é onde evolui juros, né? Eles estão te cobrando, nada de graça, vai né? Acumulando. E depois tem alguns empréstimos que pagam os juros só. Mas aí a parcela vai aumentando, porque tem mais um indexador. Perfeito, mais um indexador. Mais um indexador. E aí deu essa de 2,5 para 14 e derrubou meio mundo. Tem muita gente com a corda no pescoço devido a isso. A esse tal do Pronamp. Eu ouvi de alguns empresários, vou pegar o Pronamp mesmo que eu não precise. Isso. Porque é algo vantajoso. E era. Não, enfim, agora é a análise de vocês, que eu não entendo muito essa questão financeira. Naquele momento, sim. Eu penso também, sim, vai ser vantajoso. Eu tenho que ter esse cálculo ter essa consciência financeira muito grande, porque para entender se esse investimento que eu vou fazer, vamos pensar naquele que está pegando para investimento, né? Se o investimento que eu vou fazer realmente vai me dar esse retorno. Ele tem que dar mais, né? Na verdade, ele tem que dar mais. Mais do que mais do que isso aí, né? Eu sei um exemplo. Porque tomar o crédito para depois ficar nessa situação. Agora mesmo saiu uma linha de crédito de Pronamp que você lá buscava 150 mil reais e o governo te dava um subsídio de 40%. Você pagava lá os 60%, né? Eu tenho um exemplo que eu duvido conhecer outro igual. O gerente chegou, o Pronamp, ele chamou um amigo dele, empresário, disse: eu tenho 500 mil aqui para ti, que é um juro assim, o cara. Pois é, meu sonho é comprar uma Audi. Foi lá, comprou uma Audi e tu imagina quanto ele está pagando de parcela, ele vai pagar 2 Audi e meia. Aí que tá, essa situação que a Fê levantou é importante. O investimento, o valor do empréstimo, ele tem que ser muito bem planejado para o investimento e que ele devolva a rentabilidade, que ele se pague. Sim. Porque caso contrário, você vai entrar é fácil tu planejar 12 meses dentro de uma situação de estabilidade, né? Sim. Agora, vamos lá, você está assumindo 60 parcelas, são 5 anos, ou muitas empresas conseguem mais prazo lá. Quanto mais prazo, são mais risco. Mais juros, mais risco. Então, é preciso ter muita cautela nisso aí. Eu acredito que o nosso empresário precisa ter um pouquinho mais de cautela e fazer uma administração da empresa através do DRE dele e observar sempre o fluxo de caixa. Sempre que possível, aumentar a sua reserva para os imprevistos. É isso aí. Sempre que possível. Até no encontro passado foi falado dessa questão do fluxo de caixa, de se ter pelo menos 3 custos fixos para cobrir esses imprevistos. Daqui a pouco, olha o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, né? Sim. De repente, nem os 3 custos fixos não bastaram. Depende do segmento, então, né? Também depende do segmento. É bem importante, então, essa consciência que no mundo que a gente vive hoje, vem pandemia. Sim. Aí veio a enchente. Aí não vai ser a primeira, e o que mais que vai vir? Não vai ser a primeira, não vai ser a última, né? A preocupação que eu tinha enquanto indústria, o meu regulador era um pouco aplicado, porque era o imprevisto, e o estoque. O estoque. Porque quando a coisa complicava, ou tinha algum probleminha, tu não precisava comprar, só vendia. Aquele pouco que tu vendia, cobria o custo e estava bom, tu baixava o teu estoque. Então o estoque muita gente não valoriza. Tem algumas situações que você, no caso de alumínio, eu comprava alumínio, daqui a pouco o dólar mudava, o alumínio subia, eu ganhava dinheiro comprando estoque.
Outra vez, eu comprei estoque, não mexeu, fiquei 1 ano, porque o dinheiro estava aplicado, ganhava lá 10%. O estoque não ganhei nada, porque na indústria demora um pouco mais. Então são coisas que a gente tem que ter no mercado, quando eu tinha supermercado. Não tinha como estocar porque é perecíveis. Aquilo que não era perecível eu sempre estoquei e sempre ganhei dinheiro. Perfeito. Porque vocês não lembram dessa situação, mas eu tinha um supermercado quando a inflação deu 83% num ano. Então isso é ganhar dinheiro com a inflação. Sim. Você comprava... Remarcava no dia seguinte, né? Todos os dias, né? Remarcar. Porque 83% dá quase 3% ao dia. E nós passamos por isso. Então tudo depende da situação. Então não dá para dar um conselho, você tem que estocar ou não pode ter estoque. Mas o estoque é uma segurança, né? É uma segurança. O estoque sempre foi uma segurança. Eu entendo que o estoque é uma segurança. Às vezes é importante ter esse equilíbrio de estoque e de fluxo de caixa. Eu confesso para vocês que eu nunca vi empresa crescer sem ter formar um lastro de fluxo de caixa. Tem que ter um fluxo de caixa, não adianta. É difícil. É aquilo que se vem falando há alguns minutos, que o custo do financiamento do caixa é muito alto. O custo do financiamento de uma máquina é bem diferente. Perfeito. O financiamento do caixa é o quê? Desconto de recebíveis. Isso. E aí o que vai acontecer? Você está fechando um buraco aqui hoje e abrindo um bem maior para o próximo mês. Porque você pagou juro. Alguém contribuiu para o buraco ficar maior ainda. A tua falta de caixa no mês seguinte vai ser maior. Então, por isso, a reserva financeira, sempre que possível. Importante. Eu julgo como importante para administrar. E pensando em tudo isso que a gente conversou, entendo que não é fácil abrir uma empresa hoje ou manter uma empresa. O que eu vejo também são muitas... Vou trazer o exemplo dos jovens, que eu trabalho com jovens, sou advisor da minha empresa, da parte de RH, mas a gente acompanha eles em todos os setores, né, da empresa. Eles têm que montar uma empresa do início até o final, produzir o produto e até encerrou né, o projeto desse ano ontem. Eles vêm com essa expectativa de ser donos do próprio negócio. A maioria dos jovens querem empreender. A gente tem conversado muito sobre empreendedorismo com eles, que não é só essa questão de abrir uma empresa hoje em dia. Pode ser empreendedor na tua carreira, na tua profissão. Mas eu vejo que existem algumas atividades que realmente eles não querem mais. E isso a gente tem discutido com as entidades, Senai, Senac, SESI, enfim. Até tem um grupo de trabalho aqui da SIX que tem todas essas entidades que a gente discute muito essa questão da qualificação, porque eles realmente, essa mão de obra mais operacional, eles não têm aderido muito. E é o desafio das empresas também, como que eu faço o jovem gostar de trabalhar numa malharia, na operação, numa indústria, numa operação, na solda. Então isso está sendo um desafio muito grande. E também tem essa questão de que, bom, eu quero ter meu negócio próprio. E ele não faz noção, muitas vezes, de tudo isso que a gente está falando. E vai lá e monta a sua empresa, sem projeção, sem... Não só os jovens, né? Mas... Não, tem muito barbado aí também, né? Tem muito barbado aí. Não vamos generalizar aqui os jovens, porque, enfim, eu monto uma empresa pelo meu sonho de ter aquela empresa. Agora eu não fiz conta nenhuma dos custos que eu vou ter, de que custo eu vou, né? Qual que vai ser o meu preço de venda, se o meu negócio ele vai se perpetuar ou não. Então tudo isso que a gente falou, eu acho que dá para acender aí um alerta também de o quanto é desafiador hoje. Sim. Ter uma empresa, ser um empresário, manter esse negócio. É muito desafiador mesmo, e eu acho que hoje o que falta um pouco também, além de ser conhecedor, eu brinco sempre que a gente estava numa fase que tudo tem, nada falta. E é verdade. Essa xícara aqui, todo mundo sabe. Olha, se você sair daqui vai achar 10 fornecedores no mínimo até o final de julho. E não é brincadeira, é um negócio sério. Então, aí que vem o desafio de você inovar, de você tentar buscar formas diferentes. E, óbvio, o que acontece? Eu falo do que vejo lá no escritório. Persistência.
Muitas vezes falta persistência das pessoas, né? Vamos lá, não vamos confundir persistência com ser iludido, né? Eu não posso achar... Teimosia, né? Não posso continuar trabalhando com prejuízo achando que um dia a coisa vai acontecer, né? Ah, não, eu vou faturar daqui, eu faço um planejamento, ele está totalmente fora. Não dá para ser, vamos lá, ser teimoso, né? Mas a gente precisa persistir um pouquinho nos negócios. A gente não pode simplesmente, uma dificuldade, o que eu vejo? Acontece uma dificuldade e simplesmente não me encontrei no negócio, já vou mudar, aí muda totalmente o foco. Então é preciso ter persistência, né? A empresa ela tem um período, né, de maturidade. Mínimo 2 anos. Cara, eu vou te dizer que eu acho que tem negócios aí que faz muito mais tempo, né? Se você avaliar a carreira de muitos desses empresários que estão aí, que são patrocinadores, os caras batalharam 30, 40 anos para chegar num local de um pouco mais conforto, né? E não é nem conforto, porque aí tu começa a passar a tua vida outra situação, né? Vai ter que batalhar para se manter no negócio, né? Tem uma série de atividades que eu queria ter vida e saúde mais uns 30 anos para ver como é que fica. Eu trabalhei 10 anos num supermercado, comprei pequenininho, consegui ampliar e levantava de madrugada para ir para Ceasa e ficava até 9 da noite fazendo reposição. Domingo até o meio-dia, normal, trabalhava até o normal, e de tarde eu voltava lá para fazer reposição, e segunda-feira tinha começado de novo. Então, eu pergunto, quem desse pessoal que está vindo do mercado de trabalho faria isso hoje? Ninguém, quase ninguém. Ninguém mais quer saber de sacrifícios. Segundo ponto, eu falava sempre na Universidade de Caxias, pessoal da administração, eu dizia assim, você quer ser empreendedor? Quer montar uma padaria? Padaria sempre vai dar dinheiro. Quer montar uma padaria? Seja contratado por uma padaria e trabalhe pelo menos 6 meses dentro da padaria. Vê como é que vem a farinha. Exatamente. Entender o fluxo, né? E aí tu vai me dizer se tu quer mesmo montar uma padaria. Quer montar uma fruteira? Vai trabalhar, auxiliar lá na fruteira, nem que seja de graça. Para tu ver exatamente como funciona uma fruteira e qual as tuas aptidões, se combina com o que o bodegueiro lá precisa ser, para ver se você monta realmente uma fruteira. São atividades econômicas que sempre vão dar dinheiro. Sempre. Agora, quem está disposto a fazer isso? É a mesma coisa que a pergunta que eu faço quando eu quero montar uma empresa tal. Tu tem aptidão para isso? Sim, tu tem que ter conhecimento. Tu vai gostar daquilo que vai fazer? Porque se a gente gostar mesmo, a gente não importa de virar. Eu gostava tanto de contabilidade que eu saía do Chateau da Cava às 3 da manhã. E sem tomar o vinho. Sim. O vinho ia lá no domingo tomar. Então vai gostar mesmo. Porque eu gostava de contabilidade. E era no tempo que tu fazia toda ela batida à máquina e copiava na gelatina. E era uma SA. Então isso tem que gostar. Perfeito. Caso contrário, você vai ser porteiro de boate. Que vai faltar também daqui a um tempo, tenho certeza. E as profissões, elas estão cada vez mais voláteis. Voláteis, né? Então, hoje, com toda essa tecnologia também, e que bom por um lado, sim, e ao mesmo tempo as pessoas elas precisam entender dessa questão da qualificação que a gente estava falando, porque realmente algumas profissões elas vão ser e já estão sendo extintas ou substituídas, enfim. Então, mas aí, Fer, tu vê essas pessoas, agora eu vou te devolver a pergunta, tu vê essas pessoas que são voláteis assim, elas conseguem criar uma carreira? Qual a probabilidade delas criar uma carreira, criar um salário e ter uma vida estável à frente? Eu falo por mim lá, eu vejo as pessoas, ela troca, e tá com o cabelinho branco, continua trocando. Eu te pergunto, tu vai ter salário? A carreira, ela não é mais linear. Então, hoje a gente tem visto muito isso e isso acaba impactando financeiramente também nas empresas, porque não dá o tempo daquele colaborador se pagar. Sim. Naquela... Porque daqui a pouco, se ele ficasse 1 ano comigo, ok, deu retorno, né? Produziu, sim, por esse 1 ano, 6 meses. Hoje, realmente, as empresas me procuram e buscam profissionais estáveis. Isso aí. Mas... O que é estável para vocês daí? Então, eu preciso que tenha 5 anos em uma empresa. Não. Né? Não vai mais acontecer. Não é que não vai, mas é mais difícil a probabilidade disso acontecer. Então é bem interessante o movimento também que as pessoas estão fazendo, as que estão vindo agora, de daqui a pouco, tô nessa carreira, daqui a pouco vou mudar completamente, não sigo nem na linha, né? Contabilidade, administração, que o senhor seguiu, né? Não, eu fiz contabilidade, agora eu quero ser
terapeuta. Normalmente é isso. É isso aí que eu vejo bastante. Eu quero ser e a gente fica impressionado porque tu não sabe nem o que fazer. Eu não sei se eu aumento o salário, não sei se eu reduzo, não sei o que eu faço. Não consegue fazer um plano de carreira. Claro que o plano de carreira ajuda bastante as empresas nesse sentido, que tu consegue dar um norte, um horizonte, porque eu vejo muito hoje quem está vindo no mercado de trabalho que ele quer onde eu vou chegar. E quanto mais rápido, melhor. Porque hoje não se tem mais tempo para esperar. Então, onde é que eu vou chegar aqui na tua empresa, Diego? Até onde eu posso ir? Eu posso assumir tua cadeira porque eu quero assumir tua cadeira. Perfeito. Né? Se eu não posso assumir tua cadeira, eu tenho que saber disso, porque daí eu vou procurar um outro escritório que eu possa assumir a cadeira de contador. Então, tem que estar muito bem claro para te tentar reter essa pessoa. Né? O mais tempo possível na tua empresa. E a pergunta que se faz direto, olhando dentro do olho dele: tu está disposto a passar por isso para chegar aqui? A lutar por isso? Tu tem disposição para fazer isso? Aquilo que eu falei antes da persistência. Porque muitos querem, mas aí o que acontece? A partir do momento que você senta na frente do empresário, que ele lhe diz algumas coisas, porque a nossa vida é uma vida de cobrança. Seja contador, seja dono de metalúrgica, seja profissional do RH, o que for, a vida é de cobrança. A Fê vai lá, ela vai vender lá os trabalhos dela, no final do mês, quem contratou quer o retorno. Ponto. Não tem conversa. E é comigo e é contigo também. E você está pronto para receber esse feedback? É aí que tá. Porque, vamos lá, a gente apanha, a gente, enfim, sabe como é que funciona. E o nosso colaborador, essa pessoa que quer essa escalada, ela está preparada para isso? Fica aí a reflexão. Ela está disposta a fazer sacrifício, vamos chamar assim, que hoje é sacrifício mesmo. É uma palavra proibida. Vamos ser sérios. Sacrifício, dedicação, sofrimento, isso aí já era. Tem que ser abolida. Essa palavra não existe mais no dicionário. Agora a palavra é sextou, vamos se divertir. O mínimo de esforço a gente pode... É a lei do menor esforço. Mas eu tenho visto, a gente está se encaminhando aí para a reta final, né? E o que eu tenho visto é realmente, falando agora da geração que está vindo, dos jovens, eles gostam do que eles fazem, eles viram noite. Viram noite. Então, e tem sempre aqueles jovens que são muito bons, e eu digo isso porque esse projeto que eu participo é alunos do segundo ano do ensino médio. Todos, praticamente todos, acho que tinha 2 na minha turma que não trabalhavam. Todos já estão trabalhando. Que legal. Ou como menor aprendiz, ou já trabalhando, estagiando. Mas aí começa a consciência, né? E aí tu vê também, porque aí a gente fala na minha época, na minha época era muito difícil tu sair do ensino médio com um emprego. Ter a primeira oportunidade. Então aí a gente já vê o movimento do mercado da falta da mão de obra. Porque já lá no segundo ano do ensino médio, já esses jovens estão empregados. Você ganhei o dia hoje. Eu não tinha essa informação. Essa informação de que o jovem... Existe hoje uma leva que estão preocupados com o futuro, com carreira. Sim. Isso ganhei o dia. Porque a minha preocupação era essa. A sequência desse nosso país. Mas acho que o problema está ali no meio, tá? Porque o de mais idade, falo por mim lá do escritório, de mais idade, 20 a 30. Ele quer vir trabalhar. O mais novinho também eu acho que tem um pouco dessa consciência, mas tem uma leva ali no meio que existe uma lacuna ali no meio que está difícil de preencher. Os neném, que se fala nos neném, não estuda, nem trabalha. Isso aí. Gente, a gente teria outro encontro só para falar sobre carreira, sobre empregabilidade, Claro que o foco aqui é a questão de como a gente auxilia as empresas, então, a pensar em tudo isso e financeiramente se estruturarem para tudo isso que a gente falou aqui, para tudo isso que está chegando. Eu agradeço, então, imensamente a presença de vocês, esse bate-papo que foi incrível, né? Espero que auxilie os nossos empresários, empresas associadas aqui. E também, para quem quiser ter acesso aos demais conteúdos, é só se inscrever no canal da Six Farroupilha, coloca lá para ativar as notificações, curte o conteúdo, isso é bem importante para que também se propague essa informação para mais pessoas. E agradecer também aos patrocinadores, que realmente sem eles muita coisa não acontece, né? E que acreditam aí na entidade, que acreditam nos empresários e que querem ver a nossa comunidade prosperando. Isso aí. Certo? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.